O direito administrativo brasileiro é uma área fundamental do sistema jurídico do país. Ele abrange as normas e princípios que regulam a atuação da administração pública, incluindo os órgãos governamentais, entidades e agentes públicos. Esse ramo do direito é essencial para garantir o bom funcionamento do Estado e a proteção dos interesses da sociedade. Uma das características mais marcantes do direito administrativo é o seu caráter autônomo, o que significa que possui princípios e regras próprias, diferentes do direito privado. Isso se deve à necessidade de garantir que a administração pública atue de forma transparente, eficiente e de acordo com o interesse público. Dentro do direito administrativo, destacam-se diversos princípios, como o da legalidade, que impõe que a administração pública só pode fazer aquilo que a lei autoriza, o da impessoalidade, que exige que os atos administrativos sejam objetivos e não tenham caráter pessoal, o da moralidade, que veda condutas imorais por parte dos agentes públicos, e o da publicidade, que determina que os atos administrativos sejam divulgados para que a sociedade possa fiscalizá-los. Além dos princípios, o direito administrativo trata de temas como licitações, contratos administrativos, servidores públicos, poder de polícia, entre outros. A Lei de Licitações e Contratos, Lei nº 8.666/93, é um marco nesse campo, regulando a forma como a administração pública deve realizar suas compras e contratações. A atuação do Poder Judiciário é fundamental no direito administrativo, pois é responsável por garantir o cumprimento das normas e princípios administrativos, bem como por analisar eventuais abusos ou ilegalidades cometidos pela administração pública. O controle judicial é um importante mecanismo de equilíbrio entre os poderes do Estado. Outro aspecto relevante do direito administrativo brasileiro é a participação da sociedade na tomada de decisões e na fiscalização da administração pública. Isso é feito por meio de mecanismos como as audiências públicas, as ouvidorias e a transparência nas ações governamentais. Em resumo, o direito administrativo brasileiro é um campo complexo e fundamental para o funcionamento do Estado e a proteção dos interesses da sociedade. Ele envolve princípios, regras e institutos que regulam a atuação da administração pública, buscando sempre a promoção do bem comum e a observância dos princípios democráticos. O direito administrativo francês possui uma história rica e influente que moldou o desenvolvimento desse ramo do direito em todo o mundo. Sua origem remonta à Revolução Francesa no final do século XVIII, um período de profunda transformação política e jurídica na França. Durante a Revolução, surgiu o conceito fundamental da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Isso resultou na criação de instituições e princípios que são a base do direito administrativo francês até hoje. Um desses princípios é o da legalidade, que estabelece que a administração pública só pode agir de acordo com a lei. Outro marco importante foi a criação do Conselho de Estado, Conseil d'État, em 1799, que se tornou uma das instituições mais influentes na jurisprudência administrativa francesa. O Conselho de Estado é responsável por resolver litígios entre os cidadãos e a administração pública, garantindo o respeito aos princípios do direito administrativo. No século XIX, sob o governo de Napoleão Bonaparte, foram promulgadas leis que organizaram a estrutura administrativa do país. Isso incluiu a criação de corpos administrativos, como o Corpo de Prefeitos, e a consolidação de regras de procedimento administrativo. O direito administrativo francês também influenciou outros países, incluindo o Brasil. Quando o Brasil estava sob domínio de Portugal, as leis e princípios administrativos franceses foram incorporados à legislação local, contribuindo para o desenvolvimento do direito administrativo brasileiro. No século XX, com o aumento da intervenção do Estado na economia e na sociedade, o direito administrativo francês se adaptou para lidar com novos desafios. Leis foram promulgadas para regular setores como transportes, energia e telecomunicações. Hoje, o direito administrativo francês continua a evoluir em resposta às mudanças na sociedade e na economia. A jurisprudência do Conselho de Estado continua a desempenhar um papel central na interpretação e na aplicação das normas administrativas.
Em resumo, a história do direito administrativo francês é uma jornada marcada por revoluções, instituições-chave e princípios fundamentais que influenciaram não apenas a França, mas também a evolução desse campo do direito em todo o mundo. Suas origens remontam à Revolução Francesa e suas influências perduram até os dias de hoje. A história do direito administrativo no Brasil é intrincada e reflete a evolução do país, desde o período colonial até os dias atuais. Vamos percorrer os principais marcos dessa história. Período colonial. Durante o domínio português, o Brasil seguia as leis e regulamentos do Reino de Portugal. A administração colonial era centralizada e voltada para a exploração de recursos naturais, como o pau-brasil e o ouro. Não havia um sistema de direito administrativo estruturado como conhecemos hoje. Independência e Império. Com a independência do Brasil em 1822, o país passou a elaborar suas próprias leis e instituições. O Código Criminal de 1830 e o Código de Processo Criminal de 1832 foram alguns dos primeiros passos na direção do desenvolvimento do direito administrativo. República e Constituições. A proclamação da República em 1889 marcou uma mudança significativa no cenário político e jurídico. As constituições republicanas, a começar pela de 1891, trouxeram avanços na organização da administração pública. A Constituição de 1934, por exemplo, estabeleceu o conceito de serviço público e a necessidade de concursos públicos para ingresso no funcionalismo. Décadas Vargas. O governo de Getúlio Vargas nas décadas de 1930 e 1940 trouxe uma série de reformas na administração pública. A criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, DAS, em 1938 marcou um esforço para modernizar a gestão pública, introduzindo princípios de eficiência e meritocracia. Constituição de 1988. A Constituição Federal de 1988 é um marco importante na história do direito administrativo brasileiro. Ela estabeleceu os princípios fundamentais que regem a administração pública até hoje, como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além disso, criou órgãos como o Ministério Público, fortalecendo o controle sobre a administração. Lei de Improbidade Administrativa. Em 1992, foi promulgada a Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429/92, um instrumento importante no combate à corrupção e no estabelecimento de responsabilidades para agentes públicos que pratiquem atos lesivos ao erário. Reformas e desenvolvimentos contemporâneos. Nas últimas décadas, o direito administrativo no Brasil tem passado por reformas significativas, como a Lei de Licitações, Lei nº 8.666/93, e a Lei de Parcerias Público-Privadas, Lei nº 11.079/04. Além disso, o desenvolvimento da jurisprudência pelo Poder Judiciário tem ajudado a moldar a interpretação e a aplicação do direito administrativo. Desafios atuais. O direito administrativo enfrenta desafios contemporâneos, como a gestão de crises, como a pandemia de Covid-19, e a busca por maior transparência e eficiência na administração pública. Assim, a história do direito administrativo no Brasil é uma jornada de transformações e adaptações à medida que o país evoluiu politicamente, socialmente e economicamente. Hoje, esse ramo do direito continua a se desenvolver para atender às demandas de uma sociedade em constante mudança e para garantir a legalidade e a eficiência na atuação do Estado. No âmbito do direito administrativo brasileiro, um tema de relevância crescente é a responsabilidade civil do Estado. Isso envolve a análise dos casos em que a administração pública causa danos a terceiros no exercício de suas funções e a consequente obrigação de reparar esses prejuízos. A teoria do risco administrativo estabelece que o Estado deve responder objetivamente pelos danos que seus agentes causem, independentemente de culpa, quando estiverem agindo no exercício regular de suas atribuições. Um desdobramento importante desse tema é a discussão sobre a responsabilidade por omissão, ou seja, quando o Estado deixa de agir e isso gera prejuízos para os cidadãos. Nesses casos, a responsabilidade é configurada quando há a comprovação de que o Estado tinha o dever legal de agir e não o fez, causando danos a terceiros.
Outro aspecto relevante é o controle externo da administração pública, realizado por órgãos como os tribunais de contas, que têm a função de fiscalizar a legalidade, legitimidade e eficiência dos atos administrativos e das contas públicas. Esses órgãos desempenham um papel crucial na prevenção e combate à corrupção, bem como na promoção da eficiência na gestão dos recursos públicos. No campo das agências reguladoras, o direito administrativo também desempenha um papel fundamental. Essas entidades têm a missão de regular setores como energia, telecomunicações, transportes e saúde, buscando garantir a prestação de serviços de qualidade à sociedade e promover a concorrência. A regulação é pautada por princípios como a independência decisória, a transparência e a participação social. Além disso, a Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429/92, é um instrumento importante no combate à corrupção, punindo agentes públicos que pratiquem atos de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação dos princípios da administração pública. No cenário contemporâneo, questões relacionadas à gestão de crises, como a pandemia de Covid-19, também têm implicado em desafios jurídicos no âmbito do direito administrativo, especialmente no que diz respeito à aquisição e distribuição de insumos médicos, vacinas e medidas de isolamento social. Em conclusão, o direito administrativo brasileiro continua a evoluir e a se adaptar às demandas da sociedade e do Estado. A responsabilidade civil do Estado, o controle externo, a regulação e o combate à corrupção são áreas em constante desenvolvimento, refletindo a importância desse ramo do direito na construção de um Estado democrático e eficiente. No direito administrativo brasileiro, os princípios desempenham um papel fundamental na orientação e na interpretação das normas e na garantia da legalidade, moralidade e eficiência na atuação da administração pública. Vamos explorar alguns dos princípios mais importantes. 1. Princípio da legalidade. Este é um dos pilares do direito administrativo. Ele estabelece que a administração pública só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Qualquer ato administrativo que contrarie a lei é considerado ilegal. 2. Princípio da impessoalidade. Este princípio exige que a administração pública trate todos os cidadãos de forma igual, sem discriminações ou favorecimentos pessoais. Os atos administrativos devem ser objetivos e impessoais, sem influências pessoais. 3. Princípio da moralidade. A moralidade administrativa impede que a administração pública realize atos que violem valores éticos e morais da sociedade. Os agentes públicos devem agir de forma ética e íntegra. 4. Princípio da publicidade. Esse princípio determina que os atos da administração pública devem ser transparentes e acessíveis ao público em geral. A publicidade é essencial para que a sociedade possa fiscalizar as ações do governo. 5. Princípio da eficiência. Introduzido pela Constituição de 1988, o princípio da eficiência estabelece que a administração pública deve buscar a melhor utilização dos recursos e a entrega de serviços de qualidade. A busca pela eficiência é uma resposta às demandas por um Estado mais ágil e produtivo. 6. Princípio da supremacia do interesse público. Esse princípio coloca o interesse público acima dos interesses individuais ou corporativos. A administração pública deve agir visando o bem comum. 7. Princípio da continuidade do serviço público. Este princípio assegura que os serviços públicos essenciais devem ser prestados de forma contínua, sem interrupções injustificadas. A interrupção de serviços como água, energia e saúde deve ser excepcional e bem fundamentada. 8. Princípio da autotutela. A administração pública tem o poder de rever seus próprios atos quando eles forem ilegais ou lesivos ao interesse público. Isso evita que ações prejudiciais se perpetuem. 9. Princípio da motivação. Os atos administrativos devem ser devidamente justificados, indicando os motivos que os fundamentam. Isso permite a fiscalização e a defesa dos direitos dos cidadãos. 10. Princípio da publicidade administrativa. Além da publicidade dos atos, este princípio estabelece que as informações produzidas ou custodiadas pela administração pública devem ser acessíveis aos cidadãos, respeitando os limites legais de sigilo. Esses princípios orientam a atuação da administração pública no Brasil,
buscando assegurar a legalidade, a moralidade, a transparência e a eficiência em suas ações. Eles são a base para a compreensão e aplicação do direito administrativo no país. Dentro do âmbito do direito administrativo brasileiro, é crucial compreender a estrutura e as regras que regulam a administração pública em seus diversos níveis e poderes. Isso engloba não apenas o poder executivo, mas também o poder legislativo e o poder judiciário. Vamos explorar como esses poderes funcionam e interagem no contexto do direito administrativo. 1. Poder executivo. O poder executivo é encarregado da execução das políticas públicas e da administração direta do Estado. Isso inclui o presidente da República, no âmbito federal, governadores, nos estados, e prefeitos, nos municípios, além de seus respectivos órgãos e entidades. O poder executivo também é responsável pela elaboração e execução do orçamento público. 2. Poder legislativo. O Poder Legislativo é composto pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, no âmbito federal, Assembleias Legislativas, nos estados, e câmaras municipais, nos municípios. Sua função é a elaboração, discussão e aprovação de leis. No contexto do direito administrativo, a atividade legislativa é crucial, pois as leis estabelecem as bases para a atuação da administração pública. 3. Poder Judiciário. O Poder Judiciário é responsável por garantir a observância das leis e da Constituição. Ele atua como um controle externo da administração pública, julgando ações judiciais que envolvem a legalidade de atos administrativos, conflitos entre cidadãos e órgãos públicos, entre outros. Os tribunais administrativos, como os tribunais de contas, também fazem parte do sistema judiciário no que diz respeito à fiscalização da administração. 4. Separação de poderes. O princípio da separação de poderes é fundamental para o funcionamento do Estado brasileiro. Ele estabelece que cada um dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, possui funções distintas e independentes, evitando concentração de poder e garantindo o equilíbrio no sistema político. 5. Controle e fiscalização. Além do controle judicial, o Poder Legislativo exerce um papel importante no controle da administração pública por meio de comissões parlamentares de inquérito, CPIs, e da aprovação do orçamento público. Os tribunais de contas, por sua vez, realizam auditorias e fiscalizações para garantir a correta aplicação dos recursos públicos. 6. Constituição Federal. A Constituição Federal de 1988 é a lei fundamental que rege o Brasil e estabelece a estrutura dos poderes, seus limites e suas competências. Ela também contém os princípios e diretrizes que orientam o funcionamento da administração pública. 7. Federação. O Brasil é uma federação, o que significa que existem esferas de governo em níveis federal, estadual e municipal, cada uma com sua autonomia e competências específicas. O direito administrativo também lida com as relações entre essas esferas e a distribuição de responsabilidades. Portanto, o direito administrativo brasileiro não pode ser compreendido de forma isolada, ele está intrinsecamente ligado à estrutura e às regras que regulam o funcionamento dos três poderes do Estado. Essa interação é essencial para garantir o equilíbrio e a legalidade no exercício do poder público em prol da sociedade. No Brasil, o estudo dos atos administrativos é essencial no campo do direito administrativo. Os atos administrativos são as manifestações de vontade da administração pública que têm por objetivo produzir efeitos jurídicos. Eles são regulamentados por normas específicas que estabelecem como devem ser criados, executados e revistos. A criação de atos administrativos no Brasil deve seguir princípios fundamentais, como o da legalidade, que determina que a administração pública só pode agir de acordo com a lei. Isso significa que os atos administrativos devem estar em conformidade com as normas legais existentes. Além disso, a motivação é um requisito importante, pois os atos devem ser fundamentados, ou seja, a administração deve explicar as razões que justificam sua decisão. A execução dos atos administrativos também é regulamentada. Eles devem ser executados de acordo com o que está estabelecido na lei ou no próprio ato.
A administração pública deve respeitar os direitos dos cidadãos ao executar seus atos, garantindo, por exemplo, o devido processo legal em casos que afetem direitos individuais. Quando se trata da revisão de atos administrativos, existem procedimentos específicos. A revogação ou anulação de um ato pode ocorrer quando ele for ilegal ou contrariar o interesse público. No entanto, é importante notar que a revogação não pode prejudicar direitos adquiridos pelos cidadãos de boa-fé. Outro aspecto relevante é a possibilidade de os cidadãos recorrerem administrativamente ou judicialmente contra atos administrativos que considerem ilegais ou prejudiciais. Isso é parte essencial do Estado de Direito e da proteção dos direitos individuais. No Brasil, os atos administrativos são variados e incluem desde decretos, regulamentos e portarias até licenças, autorizações e contratos administrativos. Cada tipo de ato possui suas próprias regras e procedimentos específicos, de acordo com a finalidade e o contexto em que são aplicados. Em resumo, o direito administrativo brasileiro estabelece normas detalhadas sobre como os atos administrativos devem ser criados, executados e revistos. Essas normas visam garantir a legalidade, a transparência e a proteção dos direitos dos cidadãos na relação com a administração pública. Os contratos administrativos são uma parte fundamental do direito administrativo no Brasil. Eles são acordos celebrados entre a administração pública e terceiros, como empresas privadas, organizações sem fins lucrativos ou outras entidades, para a realização de obras, fornecimento de bens, prestação de serviços ou concessões de serviços públicos. Para garantir a legalidade, a transparência e a eficiência na celebração e execução desses contratos, o direito administrativo estabelece regras específicas, que incluem 1. Licitações. Antes de celebrar a maioria dos contratos administrativos, a administração pública deve realizar licitações, que são procedimentos competitivos para selecionar a melhor proposta. As licitações visam assegurar a igualdade de oportunidades e a escolha da proposta mais vantajosa para a administração. 2. Princípios da licitação. Os procedimentos licitatórios devem obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência e probidade. Eles orientam todo o processo e garantem que as decisões sejam tomadas de acordo com critérios objetivos. 3. Modalidades de licitação. Existem diferentes modalidades de licitação, como concorrência, tomada de preços, convite e pregão, cada uma com suas características e critérios específicos, dependendo do valor e da natureza do contrato. 4. Contratos administrativos e concessões. Os contratos administrativos podem também envolver concessões de serviços públicos ou obras públicas. Esses contratos especiais têm regras específicas para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços públicos. 5. Cláusulas exorbitantes. Os contratos administrativos podem conter cláusulas exorbitantes, que conferem à administração pública poderes especiais, como a rescisão unilateral do contrato, a revisão de preços e a aplicação de sanções em caso de descumprimento. 6. Fiscalização e controle. A administração pública tem o dever de fiscalizar a execução dos contratos para garantir que os serviços ou bens fornecidos estejam de acordo com o contratado. Além disso, órgãos como os tribunais de contas exercem o controle externo para verificar a regularidade dos contratos. 7. Sanções e penalidades. Em caso de descumprimento dos contratos, podem ser aplicadas sanções e penalidades, como multas, suspensões ou até a rescisão do contrato. Essas medidas visam proteger os interesses da administração pública e garantir a efetividade dos contratos. 8. Reequilíbrio econômico-financeiro. Em situações excepcionais, quando ocorrem eventos imprevisíveis que afetam o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, é possível realizar ajustes para restabelecer o equilíbrio entre as partes. Em resumo, os contratos administrativos são regulados por um conjunto complexo de normas e princípios que visam assegurar a legalidade, a transparência e a eficiência na relação entre a administração pública e terceiros. Essas regras são essenciais para garantir a prestação de serviços públicos de qualidade, a realização de obras e o fornecimento de bens de forma adequada e de acordo com o interesse público.
Os servidores públicos são peças fundamentais na máquina estatal e, portanto, o direito administrativo no Brasil dedica uma atenção especial às regulamentações que regem o ingresso, deveres e direitos desses funcionários. Aqui estão algumas informações relevantes sobre o assunto. Ingresso. O ingresso no serviço público pode ocorrer de diversas formas, incluindo concursos públicos, nomeações, seleções simplificadas, entre outros. O concurso público é o método mais comum e visa assegurar a igualdade de oportunidades e a seleção dos candidatos mais qualificados. Estabilidade. A estabilidade é um dos princípios que regem a relação entre o servidor público e a administração. Ela é adquirida após um período de estágio probatório, durante o qual o servidor é avaliado em seu desempenho. A estabilidade visa proteger o servidor contra demissões arbitrárias. Deveres. Os servidores públicos têm deveres estabelecidos por lei, incluindo o dever de cumprir as leis e regulamentos, zelar pelo patrimônio público, prestar contas de suas ações, manter sigilo de informações quando necessário e agir com ética no exercício de suas funções. Direitos. Os servidores públicos também têm direitos assegurados, como o direito a salários e benefícios de acordo com o cargo e a carreira, férias remuneradas, licenças para tratamento de saúde ou assuntos pessoais, entre outros. Além disso, têm o direito à sindicalização e à negociação coletiva. Regime jurídico. Os servidores públicos estão sujeitos a diferentes regimes jurídicos, dependendo do vínculo empregatício. Existem servidores estatutários, seletistas e temporários, cada um com suas regras específicas. Progressão na carreira. Muitos servidores públicos têm a oportunidade de progredir em suas carreiras, com promoções e aumento de salário, com base no mérito e no tempo de serviço. Isso é regulamentado por leis e regulamentos específicos. Avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é uma prática comum para medir o desempenho dos servidores e identificar áreas que precisam de melhoria. Essa avaliação pode influenciar promoções e progressões na carreira. Regime disciplinar. Em casos de infrações ou condutas inadequadas, o regime disciplinar estabelece procedimentos para a aplicação de sanções, como advertências, suspensões e demissões, sempre garantindo o direito de defesa do servidor. Aposentadoria. As regras de aposentadoria dos servidores públicos também são regulamentadas, com critérios de idade e tempo de serviço, bem como diferentes modalidades, como aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por invalidez. Em resumo, as regulamentações que regem os servidores públicos no Brasil são abrangentes e detalhadas, visando garantir a qualidade, a eficiência e a ética na prestação de serviços públicos. Essas normas são essenciais para manter a integridade e a transparência da administração pública e para proteger os direitos tanto dos servidores quanto dos cidadãos atendidos pelo Estado. A responsabilidade civil do Estado é uma área crucial do direito administrativo brasileiro que lida com as situações em que o Estado pode ser responsabilizado por danos causados a terceiros no exercício de suas atividades. Aqui estão alguns aspectos importantes desse tema. Responsabilidade objetiva. No Brasil, o princípio geral é o da responsabilidade objetiva do Estado. Isso significa que o Estado pode ser responsabilizado pelos danos causados independentemente de culpa. Basta que o dano seja causado por uma ação ou omissão estatal no exercício de suas funções. Atos lícitos e ilícitos. O Estado pode ser responsabilizado tanto por atos lícitos quanto por atos ilícitos. Ou seja, mesmo quando age dentro da lei, o Estado pode ser obrigado a reparar danos causados a terceiros se esses danos forem decorrentes de suas ações. Excludentes de responsabilidade. Existem algumas excludentes de responsabilidade que o Estado pode alegar para se eximir de indenizar. Entre elas estão o caso fortuito, a força maior, o fato exclusivo da vítima e o fato de terceiro. Responsabilidade por omissão. Além da responsabilidade por ações, o Estado também pode ser responsabilizado por omissões, ou seja, por não agir quando deveria. Isso é particularmente relevante em situações em que o Estado tinha o dever legal de proteger os cidadãos, mas não o fez. Indenização. Quando o Estado é considerado responsável por danos causados, ele é obrigado a indenizar a vítima.
A indenização pode incluir danos materiais, morais e lucros cessantes, dependendo da extensão dos prejuízos. Controle judicial. A análise da responsabilidade civil do Estado muitas vezes passa pelo controle judicial. Os tribunais avaliam se o dano foi causado no exercício regular das funções estatais e se há nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal e o dano sofrido. Prescrição e decadência. Existem prazos para que as vítimas ingressem com ações de reparação de danos contra o Estado. O não cumprimento desses prazos pode levar à prescrição ou decadência do direito de buscar a indenização. Seguro de responsabilidade civil. Para se precaver contra possíveis indenizações, o Estado pode contratar seguros de responsabilidade civil, o que é prática comum em muitos entes federativos. A responsabilidade civil do Estado visa equilibrar o poder do Estado e proteger os direitos dos cidadãos. Ela é fundamental para assegurar que a administração pública atue de forma responsável e para garantir a justa reparação em casos de danos causados por suas ações ou omissões. Os bens públicos são elementos essenciais da administração pública e são regulamentados pelo direito administrativo brasileiro. Eles incluem uma variedade de propriedades e recursos que pertencem ao Estado e são destinados ao interesse público. Aqui estão algumas informações relevantes sobre o tema. Classificação dos bens públicos. Os bens públicos são classificados em diferentes categorias, como bens de uso comum do povo, praias, bens de uso especial, prédios públicos, e bens dominicais, aqueles que podem ser alienados pelo Estado. Afetação e desafetação. A destinação de um bem público para um uso específico chama-se afetação. Por exemplo, quando um terreno é destinado à construção de uma escola. A reversão desse destino, tornando o bem novamente disponível para outros usos, chama-se desafetação. Uso e administração. Os bens públicos podem ser utilizados pela administração pública ou concedidos a terceiros por meio de concessões ou permissões. A gestão dos bens públicos deve ser feita de forma a atender ao interesse público. Limitações à disponibilidade. A alienação de bens públicos, ou seja, a venda ou transferência para particulares, está sujeita a restrições e procedimentos rigorosos, visando proteger o patrimônio público. Desapropriação. Em casos de utilidade pública ou interesse social, o Estado pode desapropriar bens particulares, compensando os proprietários de forma justa. Isso é regulamentado por lei e envolve um processo legal específico. Registro e controle. O Estado mantém registros detalhados de seus bens públicos para garantir o controle e a utilização adequada. Esses registros também são importantes para a transparência e a prestação de contas. Responsabilidade pela conservação. A administração pública é responsável pela conservação e manutenção dos bens públicos. Isso inclui a preservação do patrimônio cultural e histórico, como prédios históricos e monumentos. Uso sustentável. Os bens públicos devem ser utilizados de forma sustentável, levando em consideração questões ambientais e sociais. Isso é especialmente relevante em áreas como parques naturais e reservas ecológicas. Uso privativo e taxas. Quando um particular utiliza um bem público de forma privativa, como um estabelecimento comercial em um prédio público, ele geralmente deve pagar taxas ou aluguéis à administração pública. Em resumo, os bens públicos são uma parte fundamental do patrimônio do Estado e são geridos de acordo com as normas do direito administrativo para garantir que sejam utilizados de forma a beneficiar o interesse público e preservar o patrimônio do Estado para as gerações futuras. As licitações e contratos públicos são elementos cruciais da gestão pública no Brasil, regulamentados pelo direito administrativo para garantir transparência, concorrência e eficiência na aquisição de bens e serviços pelo governo. Aqui estão algumas informações adicionais sobre esse importante tema. Princípios fundamentais. As licitações e contratos públicos são norteados por princípios fundamentais, como legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade e vinculação ao instrumento convocatório. Esses princípios garantem que o processo seja justo e alinhado ao interesse público. Modalidades de licitação. Existem diversas modalidades de licitação,
como concorrência, tomada de preços, convite e pregão, cada uma aplicável a diferentes situações e valores. O tipo de modalidade escolhida depende do objeto da licitação e de seu valor estimado. Comissões de licitação. Para conduzir o processo de licitação, são formadas comissões de licitação, compostas por servidores públicos imparciais. Elas são responsáveis por avaliar as propostas, habilitar os licitantes e garantir a legalidade do procedimento. Documentação e critérios de avaliação. Os licitantes devem fornecer documentação que comprove sua capacidade técnica e financeira, além de atender aos requisitos estabelecidos no edital. A avaliação das propostas pode considerar critérios como menor preço, melhor técnica ou melhor combinação entre preço e qualidade. Contratos públicos. Após a fase de licitação, os contratos públicos são celebrados entre o órgão público e o licitante vencedor. Eles estabelecem as condições, obrigações e direitos das partes, bem como os prazos e valores envolvidos. Alterações contratuais. Os contratos públicos podem sofrer alterações, desde que sejam justificadas e observadas as formalidades legais. Essas alterações podem incluir prorrogações, aditivos, revisões de preços, entre outras. Garantias e penalidades. Em muitos casos, os licitantes devem apresentar garantias para assegurar o cumprimento das obrigações contratuais. Além disso, contratos públicos geralmente estabelecem penalidades para o caso de descumprimento das cláusulas contratuais. Transparência e controle. O processo de licitação e a execução dos contratos públicos devem ser transparentes e sujeitos a controle externo, realizado por órgãos de fiscalização, como os tribunais de contas. Desenvolvimento sustentável. Em conformidade com princípios legais, as licitações e contratos públicos podem incluir critérios que promovam o desenvolvimento sustentável, como a preferência por produtos e serviços ecologicamente corretos. Responsabilização. A violação das regras de licitações e contratos públicos pode resultar em sanções, como a inabilitação para licitar e contratar com o poder público e até mesmo a responsabilização criminal. Em resumo, as licitações e contratos públicos são mecanismos essenciais para a gestão eficiente dos recursos públicos, promovendo a concorrência e a qualidade na aquisição de bens e serviços pelo governo. Seu funcionamento é regido por normas rígidas que visam proteger o interesse público e a integridade do processo. O controle da administração é um componente fundamental do direito administrativo brasileiro, garantindo que a atuação do poder público seja realizada de acordo com a legalidade, eficiência e interesse público. Esses mecanismos de controle incluem: controle interno. Cada órgão da administração pública deve possuir um sistema de controle interno para fiscalizar suas atividades. Isso envolve auditorias, análise de contas e avaliação de conformidade com as normas legais e regulamentares. Controle externo. O controle externo é realizado por órgãos independentes do Poder Executivo, como os tribunais de contas. Eles têm a responsabilidade de verificar as contas públicas, avaliar a legalidade dos atos administrativos e fiscalizar o uso dos recursos públicos. Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas da União, TCU, é o órgão máximo de controle externo no âmbito federal, enquanto os estados e municípios possuem seus próprios tribunais de contas. O TCU é responsável por auditar as contas do governo federal, apontar irregularidades e recomendar medidas corretivas. Poder Judiciário. O Poder Judiciário também desempenha um papel importante no controle da administração. Os cidadãos e as entidades podem recorrer aos tribunais para questionar a legalidade de atos administrativos, buscar reparação por danos causados pelo Estado ou contestar decisões administrativas. Ação de improbidade administrativa. Além disso, existe a Lei de Improbidade Administrativa, que permite a responsabilização de agentes públicos e particulares que pratiquem atos de improbidade que causem prejuízo ao erário ou atentem contra princípios administrativos. Transparência e prestação de contas. A transparência é um elemento-chave no controle da administração. A divulgação de informações sobre gastos públicos, contratos, licitações e demais atividades contribui para a fiscalização por parte da sociedade e da imprensa.
Ouvidorias e canais de denúncia. Muitos órgãos públicos mantêm ouvidorias e canais de denúncia para que os cidadãos possam relatar irregularidades, abusos ou ineficiências na administração pública. Responsabilização. Quando o controle identifica irregularidades, os responsáveis podem ser submetidos a sanções, como devolução de recursos, multas, demissões e até mesmo processos criminais, dependendo da gravidade das infrações. Combate à corrupção. O controle também desempenha um papel importante no combate à corrupção, identificando desvios de recursos públicos e práticas ilegais por parte de agentes públicos. Em resumo, o controle da administração é um conjunto de mecanismos que assegura a legalidade, a eficiência e a responsabilidade na gestão pública. Esses mecanismos incluem órgãos internos, como auditorias, e órgãos externos, como tribunais de contas e o Poder Judiciário, além da participação ativa da sociedade na fiscalização e na promoção da transparência e da accountability na administração pública. O regime jurídico dos agentes públicos é uma área essencial do direito administrativo brasileiro que estabelece as normas e regras relacionadas ao regime de trabalho e remuneração dos servidores públicos. Aqui estão algumas informações relevantes sobre esse tema. Regime jurídico estatutário. A maioria dos servidores públicos no Brasil é regida por um regime jurídico estatutário. Isso significa que eles são contratados mediante concurso público e têm estabilidade após um período de estágio probatório. Seus direitos e deveres são estabelecidos em estatutos ou leis específicas para cada categoria de servidor. Regime seletista. Alguns servidores públicos, especialmente em empresas públicas e sociedades de economia mista, podem ser contratados sob o regime seletista, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Nesse caso, eles têm direitos trabalhistas semelhantes aos empregados do setor privado. Vantagens e benefícios. Os servidores públicos têm direito a uma série de vantagens e benefícios, como salários, gratificações, adicionais, férias remuneradas, 13º salário, entre outros. Essas remunerações e benefícios são estabelecidos por lei e variam de acordo com a categoria e a função do servidor. Progressão na carreira. Muitos servidores públicos têm a oportunidade de progredir em suas carreiras por meio de promoções e aumentos salariais. Isso geralmente está relacionado ao tempo de serviço e ao mérito. Cargos em comissão e funções de confiança. Além dos servidores efetivos, a administração pública também pode nomear cargos em comissão e designar funções de confiança. Esses cargos são de livre nomeação e exoneração e têm funções de chefia ou assessoramento. Aposentadoria. O regime jurídico dos agentes públicos também aborda as regras de aposentadoria. Os servidores públicos podem se aposentar de acordo com critérios como idade mínima, tempo de contribuição e regras específicas para cada categoria. Acúmulo de cargos. O acúmulo de cargos públicos é regulamentado e limitado por lei. Em geral, é proibido acumular cargos remunerados na administração pública, a menos que haja autorização legal. Responsabilização. Os servidores públicos estão sujeitos à responsabilização por seus atos no exercício de suas funções. Isso inclui a possibilidade de sanções disciplinares, como advertências, suspensões e demissões, em casos de infrações. Ética e conduta. O comportamento ético e a conduta dos servidores públicos são regulamentados por códigos de ética e normas específicas. Eles devem agir de acordo com princípios como moralidade, impessoalidade e probidade. Em resumo, o regime jurídico dos agentes públicos estabelece as bases para o funcionamento da administração pública e a relação entre o Estado e seus servidores. Ele busca garantir que o serviço público seja prestado de forma eficiente, transparente e de acordo com os princípios do direito administrativo brasileiro. A improbidade administrativa é um importante instrumento do direito administrativo brasileiro para combater a corrupção, o mau uso dos recursos públicos e a má gestão na administração pública. Eis algumas informações adicionais sobre esse tema. Lei de Improbidade Administrativa. A Lei nº 8429/1992 é a principal norma que trata da improbidade administrativa no Brasil. Ela estabelece as condutas consideradas ímprobas, as sanções aplicáveis e os procedimentos legais para a apuração desses casos.
Condutas ímprobas. São consideradas condutas ímprobas aquelas que atentam contra os princípios da administração pública, como legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Isso inclui atos de corrupção, enriquecimento ilícito, nepotismo, fraudes em licitações, entre outros. Sanções. A Lei de Improbidade Administrativa prevê diversas sanções para os agentes públicos e particulares envolvidos em atos ímprobos. Isso pode incluir a perda de função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil, ressarcimento integral do dano causado ao erário e proibição de contratar com o poder público. Ação de improbidade. A apuração e a responsabilização por atos de improbidade administrativa ocorrem por meio de uma ação civil pública. Essa ação pode ser proposta pelo Ministério Público, pelos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, ou até mesmo por cidadãos que se considerem prejudicados. Prescrição. A Lei de Improbidade Administrativa estabelece prazos de prescrição para a propositura das ações. Isso significa que, após um certo período, não é mais possível responsabilizar o agente público ou particular envolvido pelo ato ímprobo. Diferença entre improbidade e crime. É importante destacar que a improbidade administrativa é uma infração civil, enquanto os crimes relacionados à corrupção, como peculato, corrupção passiva e ativa, são infrações penais. Portanto, uma mesma conduta pode ser alvo de processos civis e penais simultaneamente. Prevenção e educação. Além da responsabilização, a prevenção é uma ferramenta importante no combate à improbidade administrativa. Isso inclui a promoção da ética na administração pública, a capacitação de servidores, a divulgação de normas de conduta e a conscientização sobre os princípios que norteiam a gestão pública. Transparência e accountability. A transparência nas ações do governo e a accountability, prestação de contas, são fundamentais para identificar e evitar atos de improbidade. A divulgação de informações sobre gastos públicos e contratações contribui para a fiscalização e o controle por parte da sociedade. Em resumo, a improbidade administrativa desempenha um papel crucial no combate à corrupção e à má gestão na administração pública brasileira. Ela busca assegurar que os recursos públicos sejam utilizados de forma ética e eficiente, promovendo a confiança dos cidadãos no Estado e na integridade das instituições públicas. A regulação e as agências reguladoras desempenham um papel crucial no direito administrativo brasileiro ao estabelecer normas e fiscalizar setores específicos da economia para garantir o interesse público. Eis algumas informações adicionais sobre esse tema. Setores regulados. Agências reguladoras são entidades governamentais independentes responsáveis por regular setores como telecomunicações, energia elétrica, petróleo, aviação civil, transporte, saúde suplementar, entre outros. Elas têm a função de promover o equilíbrio entre os interesses das empresas e o interesse público. Independência e autonomia. Agências reguladoras são criadas por lei e possuem autonomia administrativa, financeira e decisória. Essa independência é fundamental para que possam tomar decisões técnicas e imparciais, sem interferência política direta. Funções regulatórias. As funções regulatórias incluem a elaboração de normas, a concessão de autorizações e licenças, a definição de tarifas e preços, a fiscalização das empresas concessionárias e a resolução de conflitos. Participação pública. As agências reguladoras devem promover a participação da sociedade na elaboração de regulamentos e na fiscalização. Isso é feito por meio de consultas públicas, audiências e mecanismos de transparência. Contratos de concessão e regulação contratual. Muitos setores regulados funcionam com base em contratos de concessão, que estabelecem as obrigações das empresas concessionárias em relação à prestação do serviço público. As agências reguladoras supervisionam o cumprimento desses contratos. Monitoramento de qualidade e eficiência. Agências reguladoras monitoram a qualidade e a eficiência dos serviços prestados pelas empresas reguladas. Isso inclui a avaliação do desempenho em áreas como fornecimento de energia, qualidade da água, segurança em transportes, entre outras. Resolução de conflitos.
Em casos de conflitos entre empresas reguladas e consumidores, as agências reguladoras desempenham um papel de mediadoras e podem impor sanções às empresas em caso de descumprimento das normas. Desafios regulatórios. Os desafios regulatórios incluem a necessidade de se adaptar a novas tecnologias e mudanças no mercado, garantir o acesso universal a serviços essenciais, promover a concorrência saudável e manter o equilíbrio entre a atração de investimentos e a proteção dos interesses dos consumidores. Papel na promoção do desenvolvimento econômico. As agências reguladoras desempenham um papel importante na promoção do desenvolvimento econômico, ao criar um ambiente regulatório estável e previsível que incentiva investimentos e inovação nos setores regulados. Controle externo. As decisões das agências reguladoras estão sujeitas ao controle externo, tanto pelo Poder Legislativo quanto pelo Poder Judiciário, para garantir que estejam em conformidade com a lei e os princípios do interesse público. Em resumo, as agências reguladoras desempenham um papel fundamental no direito administrativo brasileiro ao regular setores-chave da economia. Seu objetivo é garantir que empresas concessionárias forneçam serviços de qualidade, promover a concorrência e proteger os interesses dos consumidores, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico e o bem-estar social. Quero expressar meu sincero agradecimento ao estudante que dedicou seu tempo para explorar e aprender sobre o direito administrativo por meio desta conversa. Estudar direito é uma jornada desafiadora e essencial para compreender o funcionamento da sociedade e do Estado. Se você tiver mais dúvidas ou precisar de informações adicionais no futuro, não hesite em buscar ajuda. Estou aqui para auxiliá-lo sempre que precisar. Continue sua busca pelo conhecimento e sucesso em seus estudos.